E aí, pessoal, bora para mais uma questão FUVEST 2025, primeira fase? Temos uma questão com dois textos, um comando relativamente ok e alternativas enormes. Nós vamos por partes, começando pela perigrafia dos textos. A legenda deles, o que eles nos trazem, né? Extrativismo digital, liberado aí pela plataforma 451, da Rafael Zanata, então um texto que vai trabalhar esse conceito. E o texto 2, colonialismo de dados e esvaziamento da vida social antes e pós-pandemia de Covid-19. Foi um texto apresentado em um simpósio internacional Instituto Humanitas Unicinos, certo? Então, vamos tratar aí de questões relacionadas à tecnologia, então, a contemporaneidade e o uso de dados nesse sistema. Então, bora lá. Texto 1. Em Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política, Morozov estabelece um paralelo com setores extrativistas de recursos naturais, como o petróleo, colocando no centro da discussão o modo de produção dessa economia, que ele chama de extrativismo de dados. Então tá extraindo dados. Apesar de a frase "os dados são o novo petróleo" ser um chavão fraco em termos conceituais, Morozov acha o modismo útil para debatermos a matriz extrativista deste modo de produção, em especial a forma como as grandes empresas de tecnologia continuam escavando nossa psique, tal como as empresas de petróleo escavam o solo. Texto 2, bem problemático, né? Texto 2. Colonialismo de dados é um modo de configurar o mundo inteiro de tal forma que um recurso novo possa ser extraído, parecido com o texto 1. E esse recurso é a vida humana, a partir da qual se pode extrair um valor econômico. Então tira da gente e transforma em mercadoria. Capitalismo, né, gente? Sustentamos que os modos nos quais esse novo colonialismo opera, as escalas nas quais opera, diferem do colonialismo histórico, aquele de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, lá do século XVI, que tão bem entendemos. Mas a função, a finalidade subjacente, o núcleo deste novo colonialismo, é exatamente o mesmo desse histórico. É o de despossuir, apropriar-se dos recursos do mundo para o bem de uns poucos, de outra parte do mundo, de uma parte do mundo em si. Outra questão problemática, bem correlacionada com o texto 1. Então vamos então para o comando? Bora lá. Considerando os receitos apresentados, é correto afirmar que extrativismo de dados, texto 1, e colonialismo de dados, texto 2, são conceitos desenvolvidos por Morozov e Coudry, né, o autor do segundo texto ali, para nomear e descrever fenômenos. Então, reescrevendo esse comando, o que esses conceitos em si, eles nomeiam e descrevem? Letra A. Eles são baseados em mecanismos inéditos de acumulação de dados na história, de amplo alcance, complementares e centrais para diferenciar a atual fase do modo de produção capitalista. Gente, calma lá. São inéditos? O próprio texto 2 coloca que a questão do colonialismo já existiu, colonialismo histórico. Agora ele está sendo remodelado. A lógica por trás de despossuir, de tirar algo de alguém e levar para outra pessoa, para outro grupo, ainda está se mantendo. Só a forma, não a forma, mas o que está sendo tirado e de quem está sendo tirado que mudou. Certo? Porque a gente está num ambiente digital, um ambiente virtual. Então, a questão do colonialismo já existia. E o extrativismo? A mesma coisa, gente. Extrativismo já existe. Até coloco aqui o extrativismo do petróleo. É parecido. Se está estabelecendo uma comparação, significa que o outro também existe. Certo? Então, letra A, cuidado aí com essa interpretação indevida. Está errado. Letra B. Essencialmente diferentes. Pois, enquanto o extrativismo trata de uma relação das empresas de tecnologia com a psique, o colonialismo trata de uma relação dessas empresas com a vida humana. Olha, de fato, o extrativismo trata da questão das empresas com da tecnologia com a psique, como o texto 1 pontua, e o colonialismo de dados trata de uma relação das empresas com a vida humana, certo? Só que esses conceitos em si, eles são tão diferentes assim? Vocês não concordam que colonizar e extrair, no contexto ali das duas situações, é bem parecido? Porque na extração você está tirando alguma coisa da pessoa. No colonialismo ali também, você está tirando e se aproveitando daquilo. Então a questão da extração está se mantendo. Não tem uma questão ali diferente totalmente. Então a letra B também está errada. Letra C. Fenômenos cuja lógica de apropriação é diferente daquela verificada em relação ao petróleo, o que explica os limites da comparação entre os dados produzidos por usuários da internet de petróleo. Gente, que isso? Vamos por partes. A gente tem que considerar na questão que a gente está falando de dois textos, de dois conceitos.
Aqui tá focando só em um. Quem não fala da questão do petróleo é o texto 2, mas o texto 1 fala, então cuidado. Às vezes a gente acabou de ler o texto 2 e esqueceu total o texto 1. Porque quem quer Big Tech? Quem quer Rafael Zanata? Quem quer extrativismo digital? E a gente precisa disso para compor a questão como um todo. Então cuidado. A alternativa está focando em um trecho isolado do texto 1, né? E no caso pensando que seria só o texto 2, porque o texto 2 nem menciona a questão do petróleo. Então tá errado também. Letra D. Correspondentes a duas formas análogas de apreender transformações do capitalismo contemporâneo, referindo-se a práticas que surgiram no passado, colonização e extrativismo, certo? E com os quais compartilham finalidades. Ai, gente, bonitinho demais. Lindo. Tá certíssimo. Olha, os conceitos escritos aqui, eles são análogos a práticas históricas. O extrativismo já teve do petróleo, então já sabe que o petróleo está sendo extraído aí há muito tempo. E a questão do colonialismo também, gente, há 500 anos atrás o colonialismo já existia, 500, 600 anos atrás. Mas agora ele está sendo inserido nessa lógica capitalista, então tá certinho sim. E a essência dessas atividades ainda se mantém, mesmo que o contexto social, o contexto político, econômico mudou, a lógica por trás de extrair, de retirar e se aproveitar daquilo, se manteve. Então, certinho a letra D. E a letra E? Está errada por qual motivo? Vamos ver. São fenômenos que abrem possibilidades para que alguns países desprovidos de recursos naturais valiosos se apropriem de dados produzidos por usuários, sem autorização prévia destes, para extrair lucros. Olha, a gente tem que tomar cuidado. O texto 1 está fazendo uma comparação entre o extrativismo de dados, que é atual, que é moderno, que é da internet, que é das mídias, atuais no caso, com o que era o extrativismo do petróleo. Então ele está dando um exemplo, uma comparação. O texto em si não está falando que alguns países desprovidos de recursos naturais vão se apropriar desses dados. Não, gente, calma aí. A questão do petróleo aqui está sendo utilizada somente para uma comparação. Não para falar que esses países que não conseguem aproveitar os recursos naturais vão se apropriar dos dados produzidos por usuários. Não. Totalmente lógico, gente. Fora da caixinha, fora da casinha, né? Então, letra E também erradíssima. Certo? Então, essa questão aqui é fácil. É fácil. Vai lá pensar. Lendo aí, mesmo tendo um textinho assim mais médio e alternativas grandes, quando a gente lê com calma e presta bem atenção, a gente percebe que é uma alternativa tranquila de ser marcada, né, a letra D ali. E aí, vocês pensaram que a questão é fácil mesmo? Comenta aqui embaixo, comenta e até a próxima resolução, viu?